Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa segunda videoaula da disciplina de atletismo no contexto dos estudos continuados emergenciais. Tá? Nessa segunda videoaula, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a elaboração das aulas de atletismo no contexto da licenciatura, né? No contexto escolar principalmente. Bem, alguns pontos importantes que devem ser destacados dessa segunda videoaula. Primeiro, os aspectos que devem ser levados em consideração. Aspectos físicos, técnicos, táticos e pedagógicos devem ser considerados quando a gente vai elaborar uma aula de atletismo no contexto escolar. Componente físico, né? É o componente fisiológico. Técnico, está relacionado à execução dos gestos motores. Tático, a interação com o ambiente e com os demais competidores ou envolvidos na atividade. E o pedagógico é a relação de aprendizado pelo esporte. Tá? Então, esses 4 componentes têm que ser considerados quando se elabora uma aula voltada para um contexto escolar. Se a gente vai elaborar uma aula fora do contexto escolar, a gente pode reduzir a esse componente pedagógico de aprendizado pelo esporte. Tá ok? Bem, a partir disso, ponto importante para se elaborar uma aula é definir o nível das pessoas que vão participar dessa aula. Tá? Logicamente, quando a gente pensa no contexto escolar, a gente pode ter níveis diferentes. Eu posso ter um aluno com capacidades mais refinadas, que eventualmente vai ser categorizado como um aluno avançado, assim como eu posso ter alunos com as capacidades ainda muito rudimentares, que acabam entrando em uma categoria de iniciante. O que é interessante é que a gente tente criar uma categoria geral para a turma. Então, por mais que haja dentro da turma um avançado, um iniciante, um intermediário, eu tenho que tentar observar os alunos enquanto uma média geral. Né? Eu tenho que tentar criar uma categoria que melhor represente aquela turma. Por que isso é importante? Para eu definir o nível das minhas aulas. Então, se eu vou colocar atividades de alta complexidade ou de baixa complexidade, tanto do ponto de vista físico, quanto técnico, quanto tecnológico. Tá? E, obviamente, um ponto importante para a gente considerar, ainda que minha turma seja uma turma avançada, né, que os alunos já tenham uma habilidade motora mais refinada, há de se tomar um cuidado, principalmente porque a gente está falando de um contexto escolar de prática. Então, não necessariamente eu tenho que aplicar atividades voltadas para o alto rendimento. Nem sempre todas as atividades têm que ter um alto grau de complexidade. Tá? Obviamente que para fazer isso, a gente precisa ter critérios. Né? Então, muitas vezes, o que a gente pode fazer é utilizar a avaliação inicial da turma, assim que se inicia o trabalho em uma determinada turma, para definir quais são esses critérios e, num segundo momento, definir qual é o nível da turma. Tá? Para isso, muitas vezes, a gente acaba utilizando até alguns programas. Pode-se utilizar o Excel ou até mesmo outros programas que nos auxiliem a categorizar exatamente quais são os critérios observados e, de certa forma, definir um peso ou uma pontuação para que eu saiba que categoria pertence efetivamente àquela minha turma. Tá? Avançando, uma vez definido, né, esses aspectos iniciais, eu preciso começar a planejar cada aula. Tá? Para isso, a gente precisa compreender um pouquinho os métodos de ensino. Tá? São 3 os métodos de ensino: parcial, global e situacional. Basicamente, método parcial, nós temos a possibilidade de quebrar um determinado gesto motor para que o aluno aprenda cada uma dessas partes desse gesto motor. Então, se eu vou ensinar, por exemplo, salto em altura, não necessariamente eu tenho que solicitar que o aluno faça já o salto em altura.
completo, eu posso quebrar esse movimento. Então, inicialmente eu faço somente a fase de corrida, posteriormente eu trabalho somente o salto em separado, posteriormente eu trabalho a técnica de queda e, num momento mais avançado, eu vou juntando esses movimentos, essas partes do movimento, para criar o movimento como um todo, tá? No global, eu vou trabalhar já numa situação, numa condição real, né? Numa condição que a gente chama já de jogo, né? Ou seja, eu já trabalho dentro da atividade fim. Então, na mesma condição, se eu quero trabalhar o salto em altura, utilizando o método global, eu vou solicitar que o meu aluno execute o salto em altura, tá? Ainda que as regras sejam adaptadas, isso não é problema. Eu consigo fazer o método global, ainda que hajam regras adaptadas. E, por fim, o situacional, em que a gente simula uma situação extraída daquele esporte, tá? Por exemplo, eu quero simular uma situação em que, por algum motivo, o meu atleta apresenta uma limitação, tá? Tá apresentando uma dor, por exemplo. Eu posso tentar simular essa situação numa condição real de prova, tá? Ou, por exemplo, vento. Eu quero simular uma condição de vento para dificultar aquele determinado salto, já esperando que na prova isso possa acontecer. Então, eu vou criando situações para que aquele meu atleta tenha mais vivências, mais experiências dentro do esporte, tá ok? Bem, uma vez definido isso, a gente parte para o planejamento da aula. Cada aula ela tem que ser planejada e colocada dentro de um plano de aula, que é um documento formal que vai servir para nortear as suas aulas. Esse documento normalmente ele conta com alguns trechos: o cabeçalho, o tema da aula, os objetivos de aprendizagem, uma descrição detalhada das atividades e os materiais utilizados, tá? É importante destacar nesse sentido que o cabeçalho vai constar as informações básicas da turma e do docente. O tema da aula é muito sucinto, basta a gente descrever. Por exemplo, se eu vou dar uma aula de salto em altura, vou botar lá, tema da aula salto em altura. Se vai ser corrida de 100 metros, eu vou botar lá, corrida de 100 metros. Não preciso me estender nesse sentido. Os objetivos de aprendizagem, em que eu vou descrever o que eu quero que o aluno aprenda com aquela aula. Normalmente a gente utiliza de 1 a 3 objetivos, não mais do que isso, tá? É importante que esse objetivo ele seja mensurável, seja observável. Então, eu, enquanto professor, preciso checar se o aluno efetivamente atingiu o objetivo de aprendizagem. Uma descrição detalhada das atividades. Então, digamos que eu proponha 4 atividades distintas. Eu tenho que descrever textualmente cada uma das atividades com um detalhamento suficiente para permitir a reprodução dessa atividade. E, por fim, os materiais utilizados. Tá? Aqui já é uma descrição mais simples. Você vai descrever cone, apito, bola, bambolê. Então, basta colocar o que você vai precisar para executar a sua aula. Tá? Então, em relação ao tema da aula, uma breve informação sobre o conteúdo. Os objetivos, alguns pontos importantes. Eles devem ser centrados no aluno, ou seja, se eu coloco como objetivo de aula, por exemplo, melhorar a capacidade técnica do aluno. Isso é um objetivo do professor, então estaria incorreto descrever o objetivo dessa forma. Se eu quero mudar isso e colocar isso centrado no aluno, eu posso simplesmente colocar melhorar a capacidade técnica da corrida de 100 metros. Então, eu estou centralizando o objetivo no aluno.
É importante destacar que sempre se inicia com o verbo no infinitivo e deve considerar o que o aluno deverá ser capaz de fazer ao término da aula. Bem, em relação aos objetivos, a gente normalmente utiliza a taxonomia de Bloom. Então, são os objetivos que vão nortear são os termos que vão nortear os objetivos. Por exemplo, demonstrar, diferenciar, avaliar, validar. Então, são diferentes termos, né, diferentes objetivos com os quais eu vou trabalhar. E aí eu vou extraindo esses verbos que me permitem montar os meus objetivos. Tá ok? Por fim, eu preciso escolher o método de aplicação de treino. Tá? É diferente do método de aula, diferente do global, parcial e situacional. Aqui é a forma pela qual eu vou, de certa forma, conduzir aquela determinada aula. E aí tem alguns métodos para a gente fazer isso. O primeiro, normalmente chamado aí de isolado, é um método bem tradicional utilizado nas escolas, em que normalmente o professor estipula uma fila de alunos e cada aluno executa a atividade de forma isolada. Tá? Uma importante vantagem é que o professor consegue observar bem a execução do movimento, porque quase sempre o aluno faz sozinho. Por outro lado, quando a gente para pensar na aula como um todo, o tempo que aquele aluno ali vai ter de execução da atividade normalmente é muito pequeno. Por quê? Porque ele executa uma vez e posteriormente ele entra numa fila, em que ele vai esperar de 4, 5, 6, 7 minutos, muitas vezes sem executar qualquer tipo de atividade. Tá? Então, há pontos positivos e negativos. Método contínuo, tá? Muito pouco utilizado num contexto escolar, mas sim num contexto de alto desempenho, né? Normalmente serve para as provas do atletismo mais prolongadas, né? Por exemplo, maratona, as corridas de meio fundo e fundo. Então, é um método em que o indivíduo inicia e não para rapidamente a atividade, ele demora mais tempo executando. O método intervalado, que o indivíduo vai realizar as atividades em curtos períodos, né, de alta intensidade e com pequenos espaços de descanso entre esses períodos. Normalmente é utilizado para as provas mais curtas, 100, 200 metros, para estimular essa condição de alta intensidade. Posteriormente, o método circuitado. Isso é bastante interessante, né, se a gente pensar num contexto escolar, porque monta-se um circuito com várias atividades e todos os alunos estarão executando alguma atividade em todos os momentos de aula. Tá? Então, ele otimiza bastante o tempo. Qual é a grande desvantagem do método circuitado? Se por um lado ele otimiza o tempo, né, em que todos os alunos vão poder executar ao mesmo tempo, por outro lado, o professor não consegue observar, né, e dar todo o feedback necessário para os alunos durante a sua execução. E por fim, o sequencial. O sequencial ele é similar ao circuitado, existem diferentes estações de exercícios, né? Porém, os alunos passam de forma sequencial. Enquanto que no circuitado vai haver sempre um tempo de intervalo entre cada estação, no sequencial não. Os alunos passam de uma estação diretamente para a estação seguinte, tá? Sem respeitar um tempo ali de intervalo necessariamente entre cada uma das estações. Tá ok? Espero que tenha ficado claro, pessoal. Na próxima aula a gente tira as dúvidas e até lá. Tchau, tchau.